Olá a todos e bem-vindos ao Podcast. Hoje é terça-feira, 4 de fevereiro, e esta é a nossa segunda edição do dia. Nossa, já é a segunda edição. Pois é. E o tema de hoje é um que com certeza vai dar o que falar. O impacto do segundo mandato de Donald Trump, especialmente na América Latina. E acho que já sei onde isso vai dar. Pelo jeito o bicho vai pegar. A gente separou um material incrível para analisar essa situação e te garanto, tem muita coisa interessante por vir. Interessante e um pouco assustador, né? Pra dizer a verdade, um pouco dos dois. Mas vamos começar com calma. O que você acha de falarmos sobre as primeiras medidas de Trump em relação à América Latina? As medidas iniciais já indicam uma postura, digamos, mais agressiva. Tipo assim. Com potencial para desestabilizar economias da região e, claro, afetar a vida de milhões de pessoas. Cuba, Venezuela e Nicarágua, que o digam. Esses países estão sentindo a pressão, né? Sanções, pressões políticas, tudo em nome do combate às ditaduras de esquerda. Me diz uma coisa, você acha que essa é a melhor solução? Olha, essa é a grande questão. Em muitos casos, as sanções acabam prejudicando mais a população do que os próprios governos. Você pode dar um exemplo? Claro. A Venezuela, por exemplo. Sim. Em vez de enfraquecer o regime de Nicolás Maduro, as sanções podem ter até fortalecido sua posição, complicando ainda mais a situação. Um efeito colateral e tanto. E falando em efeitos colaterais, o México também está sentindo o calor da política externa de Trump, né? Essa história do muro arancelário é para deixar qualquer um de cabelo em pé. 25% de imposto sobre as importações mexicanas não é brincadeira. A gente pode esperar um peso desvalorizado, inflação nas alturas, menos investimentos e, consequentemente, um impacto bem negativo no crescimento do país. E tem mais. Tem. Essa medida pode afetar até as remessas que os mexicanos que vivem nos Estados Unidos enviam para suas famílias. É uma reação em cadeia com potencial para causar muitos estragos. Falando em causar estragos, não podemos esquecer da política migratória de Trump, né? É verdade. Mais deportações em massa, mais controle nas fronteiras, é uma política que gera muita controvérsia, né? Com certeza. Afinal, essa política é apresentada como a solução para a segurança interna dos Estados Unidos. Mas muitos estudos, muitos mesmo, mostram que as deportações em massa podem trazer consequências negativas. Negativas como? Tanto na esfera econômica quanto na social. E o que me intriga é que muitos imigrantes desempenham papéis cruciais no mercado de trabalho americano. É verdade? E as taxas de criminalidade entre eles são comprovadamente menores do que entre a população nativa. Sim. Como essa informação é simplesmente ignorada na construção dessa narrativa. É aí que a retórica de Trump entra em cena. Ele ignora as evidências e prefere construir um discurso xenófobo e simplista. Que tipo de discurso? Um que culpa comunidades marginalizadas pelos problemas estruturais do país. É uma estratégia política que apela para o medo e o preconceito em vez de buscar soluções reais e eficazes. Enquanto isso, a China aproveita a oportunidade para ampliar sua influência na América Latina, né? Exato. Investindo pesado em infraestrutura, construindo portos estratégicos, fechando acordos comerciais vantajosos. É como se os Estados Unidos estivessem perdendo terreno para um novo jogador no tabuleiro geopolítico. A China está jogando um jogo de longo prazo, com uma estratégia bem definida e investimentos maciços. E os Estados Unidos, em vez de buscar uma abordagem mais diplomática e cooperativa, parecem estar presos a uma mentalidade de confronto. O que pode acabar sendo contraproducente, né? Com certeza. E a América Latina, mais uma vez, se vê no meio desse cabo de guerra. Será que Trump vai conseguir conter a influência chinesa usando apenas sanções e tarifas? Olha, essa é a questão. As táticas de Trump podem acabar tendo o efeito contrário, sabe? Aprofundando ainda mais a dependência da região em relação à China. A gente precisa lembrar que a China já é o principal parceiro comercial de muitos países latino-americanos, incluindo o Brasil. É verdade. Ignorar essa realidade e partir para o ataque pode ser um erro estratégico grave. É como um jogo de xadrez, né? Onde cada movimento precisa ser cuidadosamente calculado para evitar consequências desastrosas. E nesse tabuleiro global, os Estados Unidos parecem estar mais preocupados em confrontar a China do que em construir pontes e buscar soluções pacíficas para os desafios que enfrentamos. E o gabinete de Trump, com figuras como Elon Musk e Robert Kennedy Jr., sinalizam uma guinada ainda mais forte na direção da desregulamentação e da concentração de poder. O que aumenta ainda mais a preocupação, sem dúvida. É como se estivéssemos entrando em um território desconhecido, com muitas incertezas e riscos. E a grande pergunta é, qual será o papel da América Latina nesse novo cenário? Essa é a questão-chave que precisa ser debatida. A América Latina não pode se deixar levar pelas pressões externas. A gente precisa buscar nossos próprios interesses, com base em uma visão de desenvolvimento sustentável, justiça social e respeito à democracia. É hora de fortalecer a integração regional e buscar parcerias estratégicas que beneficiem os povos da região. Exatamente.
Mas antes de mergulharmos nesse debate, que tal a gente dar uma olhada mais profunda em alguns pontos específicos? O que você acha de começarmos analisando o impacto da política ambiental de Trump na região? Ótima ideia. Afinal, as decisões de Trump nesse campo têm consequências diretas para a América Latina e para o mundo como um todo. A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris e o incentivo à exploração de combustíveis fósseis, por exemplo, geraram uma onda de preocupação na comunidade internacional. E como fica o Brasil, que sediará a próxima Conferência do Clima? Será que conseguiremos mobilizar o mundo sem o apoio de uma das maiores economias globais? É um desafio enorme, sem dúvida. Mas o Brasil tem a oportunidade de liderar pelo exemplo, sabe? Mostrando que é possível conciliar desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. Podemos nos tornar uma referência global em energias renováveis, agricultura sustentável e combate ao desmatamento. Seria incrível ver o Brasil assumindo esse papel de protagonista na luta contra as mudanças climáticas. Mas e quanto ao impacto das políticas de Trump na economia latino-americana? Aí a coisa complica. Você acha que a gente pode esperar mais turbulência pela frente? Infelizmente, sim. A política de America First de Trump, com foco em protecionismo e tarifas, tende a gerar instabilidade nos mercados globais e afetar negativamente o comércio internacional. E a América Latina, como região exportadora de commodities, pode ser particularmente vulnerável a essas flutuações. As economias da região já estão fragilizadas pela pandemia e pela crise econômica global. E agora, com essa política protecionista dos Estados Unidos, o cenário se torna ainda mais desafiador. E a gente não pode esquecer que a guerra comercial entre os Estados Unidos e China também impacta a América Latina. É verdade. A disputa por mercados e a volatilidade dos preços das commodities criam um ambiente de incerteza e dificultam o planejamento a longo prazo. É como se estivéssemos navegando em um mar revolto, sem saber ao certo qual será o próximo obstáculo. Mas, em meio a tantas turbulências, será que a gente pode encontrar alguma oportunidade para a América Latina? Existe alguma luz no fim do túnel? Olha, a crise também pode ser um momento de reinvenção, de busca por novos caminhos. A América Latina precisa diversificar sua economia, investir em inovação e tecnologia, fortalecer o mercado interno e buscar parcerias estratégicas com outros países, além dos Estados Unidos e da China. É hora de pensar fora da caixa e buscar soluções criativas para os desafios que enfrentamos. A América Latina tem um potencial enorme e precisa aproveitar esse momento para se fortalecer e se posicionar como um ator relevante no cenário global. Mas antes de partirmos para soluções, que tal analisarmos um pouco mais a fundo os desafios? O que você acha de começarmos pela questão da migração? Afinal, essa é uma das áreas mais impactadas pelas políticas de Trump. Excelente ponto. A política migratória de Trump gerou um efeito cascata na América Latina, com o aumento do fluxo de migrantes e refugiados em busca de melhores condições de vida. E a gente precisa entender as causas e as consequências desse fenômeno para poder encontrar soluções eficazes. E não podemos esquecer do impacto da pandemia nesse contexto. As restrições de viagens, o fechamento de fronteiras e a crise econômica global agravaram ainda mais a situação dos migrantes e refugiados, expondo-os a vulnerabilidades e riscos ainda maiores. Com certeza, a pandemia escancarou as desigualdades sociais e a fragilidade dos sistemas de proteção social em todo o mundo, especialmente na América Latina. E os migrantes e refugiados estão entre os grupos mais afetados por essa crise, enfrentando dificuldades para acessar serviços básicos de saúde, educação e assistência social. É um cenário preocupante que exige uma resposta humanitária urgente e coordenada. Mas, além da questão humanitária, a gente também precisa analisar o impacto econômico da migração na América Latina. Afinal, muitos países da região dependem das remessas enviadas pelos migrantes para suas famílias. Exatamente. As remessas representam uma fonte importante de renda para milhões de famílias na América Latina, contribuindo para a redução da pobreza e o desenvolvimento econômico. E a política migratória de Trump, com o aumento das deportações e a restrição ao envio de remessas, pode ter um impacto negativo significativo nesse fluxo financeiro. É uma equação complexa que envolve fatores econômicos, sociais e políticos. E a gente precisa ter uma visão abrangente para poder formular políticas públicas eficazes que protejam os direitos dos migrantes, ao mesmo tempo em que promovam o desenvolvimento econômico e social da região. Concordo plenamente. A migração é um fenômeno complexo e multifacetado que exige uma abordagem integrada e humanizada. Não podemos tratar os migrantes como números ou estatísticas, mas como seres humanos com direitos e dignidade. É hora de superar as visões preconceituosas e xenófobas e construir uma sociedade mais justa, inclusive e acolhedora para todos, independentemente da sua origem ou condição social. A América Latina tem uma longa tradição de acolhimento e solidariedade com os migrantes e refugiados e precisamos resgatar esses valores para enfrentar os desafios do presente e construir um futuro mais humano e fraterno. Compartilhe da sua esperança,
A América Latina tem um potencial enorme para se tornar um exemplo de integração e convivência pacífica entre diferentes culturas e nacionalidades. E a migração, se bem gerenciada, pode ser uma força motriz para o desenvolvimento econômico, social e cultural da região. Mas agora eu queria tocar num ponto que me deixou pensando. A questão da segurança na América Latina nesse contexto todo. A política externa de Trump, com essa ênfase no combate ao terrorismo e ao narcotráfico, tem implicações diretas para a região. E a gente vê um aumento na cooperação militar, né, entre os Estados Unidos e alguns países da América Latina para combater o crime organizado transnacional. Mas e aí, será que essa é a melhor estratégia? Boa pergunta. A cooperação com os Estados Unidos pode até ajudar, né? Fortalecer as forças de segurança da região, combater grupos criminosos, mas por outro lado... Diga. E existe o risco dessa parceria acabar virando uma forma de intervenção militar disfarçada. Com certeza. E isso teria impactos negativos sérios para a soberania dos países latino-americanos. Sem dúvida. E tem outra coisa que me preocupa. Essa retórica de Trump, sabe? Sei. Com foco no medo, na demonização do outro. Isso pode acabar justificando ações militares desproporcionais, violações aos direitos humanos. É verdade. A gente precisa ficar de olho nesses discursos que acabam legitimando a violência. A história mostra que a militarização e a repressão nunca resolvem os problemas sociais e políticos. O ideal é investir em políticas públicas que ataquem a raiz da violência. É isso aí. Desigualdade social, falta de oportunidades, corrupção. Exatamente. E enquanto os Estados Unidos investem pesado em armas e ações militares, a China está apostando em outra estratégia, né? A diplomacia econômica. Pois é. A China tem conquistado cada vez mais espaço na América Latina, investindo em infraestrutura, comércio, cooperação tecnológica. E essa estratégia, em vez de ameaças e intervenções, tem se mostrado bem eficaz, né? Muito. É como se a China estivesse jogando xadrez enquanto os Estados Unidos ainda estão no jogo de damas. É uma boa analogia. A China entende que o poder hoje em dia não se conquista só com força militar. Tem a influência econômica, cultural. E a China tem uma visão de longo prazo, né? Construindo relações estratégicas com os países da América Latina, baseadas no respeito mútuo, na busca por benefícios em comum. É isso aí. E essa postura tem dado resultados. Aumento do comércio bilateral, criação de empregos, transferência de tecnologia. E aí eu te pergunto, o que os Estados Unidos estão fazendo para conter essa influência chinesa? Será que essa política de America First está funcionando? Olha, essa é a grande questão. Parece que a política de Trump, com esse foco todo em protecionismo e tarifas, está tendo efeito contrário. Sério? Em vez de isolar a China, os Estados Unidos estão se isolando do mundo, perdendo espaço e influência. Parece até que os Estados Unidos estão dando um tiro no próprio pé, prejudicando a economia americana, isolando o país no cenário internacional e abrindo espaço para a China se consolidar como uma potência global. É mais ou menos por aí. E a América Latina, mais uma vez, fica nesse dilema, né? Como se posicionar nesse novo cenário? Se alinhar com os Estados Unidos, com a China, ou buscar um caminho independente? É a pergunta de $1 milhão. Não tem resposta fácil para isso. É verdade. Cada país da América Latina precisa analisar seus próprios interesses, definir sua estratégia de forma autônoma e soberana. E, principalmente, essa visão estratégica precisa estar alinhada com os valores da democracia, do desenvolvimento sustentável e da justiça social. A América Latina não pode se contentar em ser só exportadora de commodities ou um palco para disputas geopolíticas. A gente precisa ser protagonista do nosso próprio destino. É isso aí. E essa história do antagonista me lembrou de um ponto crucial. A gente precisa ter uma visão de longo prazo, né? Construir uma economia mais forte, mais competitiva, mais resiliente. Com certeza. E não podemos esquecer do impacto da política de Trump nas relações internacionais da América Latina. Afinal, a diplomacia é fundamental para promover a paz, a cooperação, o desenvolvimento. Sem dúvida. E a política externa de Trump, com essa ênfase toda no unilateralismo, no isolacionismo, na retórica agressiva, só tem gerado mais tensão e conflito. A América Latina, como região pacífica que defende o multilateralismo, precisa se posicionar de forma firme e coerente. É isso aí. Não podemos calar diante das violações aos direitos humanos, das ameaças à democracia, da escalada da violência. A América Latina precisa ser uma voz ativa na defesa da paz, do diálogo e da cooperação internacional. E a gente precisa se inspirar no legado de grandes líderes latino-americanos, Simão Bolívar, José Martí, Dom Helder Câmara. Eles lutaram por um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário. É verdade. E a América Latina tem um papel fundamental a desempenhar na construção de uma nova ordem mundial, uma ordem baseada na paz, na justiça social, no respeito à diversidade cultural. É um desafio e tanto, né? Com certeza. Mas a América Latina tem tudo para dar certo. A gente tem uma cultura rica, uma natureza exuberante, um povo acolhedor. Verdade. E um potencial de desenvolvimento enorme.
É preciso ter fé no nosso futuro e trabalhar com esperança e determinação para superar os desafios, construir uma sociedade mais justa, mais próspera, mais sustentável. E chegamos à parte final do nosso podcast de hoje. Nossa, passou rápido. Pois é. E agora, para finalizar, a gente vai tentar olhar para o futuro. Futuro. Isso é complicado. Prever o futuro é impossível. Mas a gente pode analisar as tendências, né? É verdade. Os desafios e as oportunidades que a América Latina tem pela frente. Por onde você acha que a gente devia começar? Olha, uma das coisas que mais me preocupa é essa polarização política e ideológica que a gente está vendo na região. Movimentos de direita, de esquerda, discursos inflamados. A gente vê esse tipo de coisa em todo canto, né? Pois é. E isso muitas vezes impede o diálogo, a busca por soluções. Sem dúvida. A gente precisa superar essa divisão, construir pontes entre os diferentes setores da sociedade. É isso aí. A democracia se fortalece no debate, na tolerância, no respeito às diferenças. A gente precisa resgatar esse espírito de unidade, de solidariedade que sempre marcou a América Latina. É verdade. E falando em história, a gente não pode esquecer das lições do passado. A América Latina já passou por tanta coisa, né? Ditaduras, guerras civis, crises econômicas. Mas também tivemos momentos de muita esperança, de avanços sociais, políticos. Exatamente. A gente precisa aprender com os erros, com os acertos do passado, para construir um futuro melhor. Com certeza. E uma das lições mais importantes é a necessidade de fortalecer a democracia, garantir o respeito aos direitos humanos e promover justiça social. E para alcançar tudo isso, a gente precisa investir em educação, saúde, ciência, tecnologia. Sem dúvida. A América Latina tem um potencial enorme, mas a gente precisa investir nas pessoas, no conhecimento, na inovação. A educação é fundamental para a transformação social. Uma população educada, qualificada, gera riqueza, promove o desenvolvimento, constrói uma sociedade mais justa. E por falar em justiça social, não podemos esquecer daqueles que vivem na pobreza, na exclusão. A desigualdade social é um dos nossos maiores desafios. É verdade. A gente precisa combater a pobreza, garantir o acesso à saúde, educação, moradia digna para todos. É isso aí. Justiça social é a base para uma sociedade mais humana, mais fraterna. E para a gente chegar lá, precisamos de líderes éticos, transparentes, comprometidos com o bem comum. Combater a impunidade, promover a cultura da legalidade. É um desafio enorme, mas a gente não pode desanimar. A América Latina tem um povo vibrante, criativo, solidário. É verdade. A gente precisa acreditar no nosso potencial, trabalhar juntos para construir um futuro melhor para a nossa região. E eu acredito nesse futuro. A América Latina tem tudo para dar certo. A cultura, a natureza, o povo. É verdade. A gente tem um potencial enorme. É preciso ter fé, trabalhar com esperança, com determinação para superar os desafios e construir uma sociedade mais justa, próspera e sustentável. E para quem quiser continuar acompanhando essa discussão, fiquem ligados no podcast. É isso aí. De segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde. E aos sábados ao meio-dia. A gente te espera na próxima. Mas...